Pai amado, Pai querido, Pai santo, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui nesta noite mais uma vez. Glorificamos o Teu santo nome, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma live e de anunciarmos mais uma vez a Tua palavra. Usa-nos nesta noite, ó Deus, e que o Teu nome seja exaltado e glorificado, abençoando também a todos aqueles que irão participar, em nome de Jesus. Nós louvamos a Deus neste momento, nós glorificamos e exaltamos o nome do Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor é bom o tempo todo. A misericórdia do Senhor é muito grande sobre as nossas vidas. E o assunto de hoje, mais um assunto super importante, nós vamos falar sobre o domínio de Satanás na terra. Como que ele age? Esta terra pertence a Satanás? Foi passado para ele a autoridade do domínio da terra, como muitos afirmam por aí? Vamos entender nesta nossa live, principalmente sobre este assunto. Qual é o papel dele? O que é que ele faz? Como ele atua nos corações? Nós já temos feito muitas lives falando sobre a origem do mal, a atuação do inimigo, sobre guerra espiritual, estratégias de guerra espiritual. Mas aqui nós temos agora o conceito do domínio de Satanás na terra. É um tema que tem sido realmente debatido em várias tradições religiosas, principalmente no cristianismo. E aqui eu vou dar uma visão geral para vocês. E também em outras religiões e filosofias, etc. Eu sou o professor Nelson, sou teólogo, professor de inglês e português, tenho minha formação teológica, um doutorado em teologia e PhD, mas nós fizemos um apanhado geral aí para transmitir para vocês aí a palavra de Deus. E este conceito, ou este assunto, o domínio de Satanás no planeta Terra, envolve diferentes maneiras, diferentes formas, diferentes interpretações, questões teológicas, questões filosóficas, espirituais e até mesmo esotéricas, e pode ser interpretado de diferentes maneiras, dependendo da perspectiva religiosa, doutrinária e até mesmo cultural. Fique aí conosco, compartilhe com outras pessoas que iremos estar falando sobre este assunto. A seguir nós iremos apresentar um estudo geral sobre esse conceito do domínio de Satanás na terra, abordando diversos aspectos desse tema. Vejamos sobre a perspectiva cristã. No cristianismo, Satanás ele é visto como o arqui-inimigo de Deus e da humanidade, descrito como um anjo caído que se rebelou contra Deus. E o conceito de Satanás e seu domínio na terra pode ser analisado em várias passagens bíblicas e interpretações teológicas que nós vamos passar para vocês. Primeiramente, vejamos Satanás como o príncipe deste mundo. Na Bíblia, há passagens que se referem a Satanás como o príncipe deste mundo, ou Deus deste século. O exemplo disso é encontrado em João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31, e segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que falam que Satanás, como aquele que exerce uma influência maligna sobre o mundo e seus sistemas. Em João 12 e 31, agora é o juiz deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Em 2 aos Coríntios, capítulo 4 e o versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos,
para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Nós vemos aí neste contexto o domínio de Satanás. Satanás refere-se à sua influência sobre as pessoas, levando-as a viver longe de Deus, cegando os corações, cegando o entendimento e mentes para a verdade do Evangelho, porque ele é o opositor. Isso pode ser visto como o controle espiritual e moral do mundo, onde Satanás atua como o líder das forças que se opõem a Deus. Tudo que ele faz é contrário à vontade de Deus. E nós vivemos em um conflito espiritual muito forte. Hoje pela manhã eu falei sobre o conflito espiritual que atua no planeta Terra e o plano de Deus para a humanidade. Aí nós temos aí o conflito espiritual e o livre-arbítrio. De acordo com a teologia cristã, Satanás ele tem um domínio muito forte através da tentação, da sedução, do engano, levando as pessoas a pecar, a desobedecerem a Deus. No entanto, ele não tem controle absoluto sobre a terra. E a liberdade humana é um elemento crucial. Os cristãos acreditam que o poder de Satanás foi derrotado na cruz do Calvário, mas ele ainda continua a agir no mundo até a segunda vinda de Cristo, quando será definitivamente derrotado. Então vejam que nós temos aí um conflito espiritual muito forte. Satanás atuando na vida das pessoas que dão lugar a ele, que abrem portas de entrada para que ele possa operar. E o reino de Satanás está na vida das pessoas que se jogam à impiedade. São pessoas que desobedecem a Deus, seguem a esse sistema mundial cheio de orgias e desobediências ao Criador dos céus e da terra. Vejamos sobre a escatologia cristã e o fim do domínio de Satanás. O que é escatologia? Escatologia é a doutrina das coisas futuras. Nós estudamos sobre as coisas futuras dentro da teologia sistemática. E na escatologia cristã, que trata dos eventos futuros e do fim dos tempos, é ensinado que o domínio de Satanás será finalmente erradicado com a volta de Jesus, com o retorno de Cristo. Em Apocalipse, capítulo 20, o versículo 10, fala-se do julgamento final, onde Satanás será lançado no lago de fogo, simbolizando o fim de sua influência sobre o mundo. Porque, por enquanto, a influência dele é muito forte. A autoridade e o domínio dele é muito forte. E Apocalipse 20, 10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão também a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo sempre. Observe aí que está falando de eternidade, para todo sempre. E a Bíblia descreve Satanás como opositor de Deus. Vejamos aqui a visão bíblica, como opositor de Deus e da humanidade de várias formas e de várias maneiras. Ele aparece no Jardim do Éden, em Gênesis, no capítulo 3, como o acusador no livro de Jó, em Jó, capítulo 1, versículo 6 ao 12, e como o tentador de Jesus durante o seu jejum no deserto. Isso nós vemos em Mateus, capítulo 4, versículos 1 ao 11. Então vejam, a Bíblia apresenta o nosso inimigo como acusador, pai da mentira, a antiga serpente, o destruidor,
que está atuando na terra, porém com o controle de Deus. Quem controla tudo é Deus, quem domina tudo é Deus. E o salmista diz que ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. O domínio de Satanás é sobre o sistema, sobre as ideias, sobre as opiniões. E ele leva as pessoas a se rebelarem contra o Criador. Vejamos a perspectiva esotérica e ocultista. Na tradução esotérica e ocultista, Satanás é frequentemente retratado de maneira diferente. Muitas vertentes ocultistas e místicas não o veem necessariamente como um ser maligno ou como inimigo de Deus, mas em alguns casos como uma figura que representa a liberdade, a rebelião e o conhecimento oculto. Isso é especificamente claro em movimentos como o satanismo levidiano, fundado por Anton LaVey na década de 1960. Eu fiz um artigo científico, fiz uma pesquisa para estar pregando para vocês nesta noite. Aí Anton LaVey, em seu livro De Satanás, eu tenho esse livro, e na Igreja de Satanás, propõe uma filosofia de vida que não envolve adoração a um ser extremo, mas sim a um princípio de autoafirmação e individualismo. Para ele, Satanás não é uma figura da maldade, mas uma representação do poder pessoal e de liberdade contra as restrições impostas pela moral tradicional, especialmente a moral cristã. Observe que eu estou dando para vocês uma visão geral. E no satanismo contemporâneo, nós vemos várias formas. Satanás ele pode ser visto como um símbolo de liberdade, poder pessoal, individualismo e questionamento das normas sociais e religiosas. Isso contrasta com a visão cristã tradicional de Satanás como uma força do mal. Vejamos na perspectiva islâmica. No Islã, Satanás, chamado Iblis, é visto como um jinn que se rebelou contra Deus. Sua recusa em se prostrar diante de Adão é a razão de sua queda. O papel de Iblis é o de enganar e desviar os seres humanos da senda reta de Alá. No entanto, ele não tem controle absoluto sobre a terra ou sobre os seres humanos. E a luta contra ele é parte de tese espiritual, de teste espiritual do ser humano. Prestem bem atenção. Veja a perspectiva judaica. No judaísmo, Satanás é visto principalmente como um agente de Deus, alguém que testa a fé e as escolhas do ser humano. Ele não é uma figura do mal absoluto, mas um adversário, conforme aparece no livro de Jó, onde ele age como um acusador dentro do tribunal celestial, mas sempre sob a permissão de Deus. O domínio de Satanás no judaísmo não é uma presença contínua como no cristianismo, mas sim uma força que cumpre um propósito divino dentro de um plano maior. Prestem bem atenção, porque é um assunto bem complexo e bem difícil para aceitar e para entender. Na perspectiva filosóficas e populares, na filosofia e na cultura popular, o conceito de Satanás tem sido tratado de várias formas, de várias maneiras, com muitos o utilizando como metáfora para o mal,
a corrupção ou as forças destrutivas da sociedade. Filmes, livros e outras formas de mídia muitas vezes retratam Satanás como uma figura de grande poder, de grande carisma, mas também de destruição e de muito sofrimento. Qual o significado de Satanás dominando a Terra? De uma perspectiva geral, o domínio de Satanás na Terra pode ser interpretado como a presença e a influência do mal, do pecado e da separação de Deus na sociedade humana. Seja como um príncipe que governa espiritualmente, como uma força de sedução e de muito engano, ou como um agente que desafia a moralidade e a ordem divina. Ele representa tudo o que se opõe ao bem e à justiça. A ideia de que a terra foi entregue a Satanás após o pecado é uma interpretação comum dentro de algumas tradições cristãs. No entanto, a compreensão exata pode variar dependendo da teologia e da doutrina específica. Vejamos em Gênesis capítulo 3, a queda do homem e a entrada do pecado. No cristianismo, a história de Adão e Eva no Jardim do Éden, que está descrito no capítulo 3 de Gênesis, é fundamental para entender a relação entre o pecado e a autoridade sobre a terra. Quando Adão e Eva Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus ao comer do fruto proibido, o pecado entrou no mundo, trazendo consigo a separação entre Deus e a humanidade, além das consequências físicas e espirituais, como a morte e o sofrimento. Por isso que a Bíblia diz: ai de vós, ó terra, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Em Gênesis capítulo 3, no versículo 17 ao 19, descreve as consequências do pecado de Adão. E disse a Adão: porque ouviste a voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Este versículo sugere que a terra foi afetada pelo pecado, tornando-se o quê? Maldita. Muitas maldições começaram a acontecer no planeta Terra, e sujeita a dores e a muitos tipos de sofrimentos, refletindo aí uma grande mudança no relacionamento entre a humanidade e o mundo criado. Porque o homem foi criado perfeito, o mundo foi criado perfeito, porém o homem pecou, e a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então vejam o domínio de Satanás. Em várias passagens bíblicas, Satanás é descrito como o príncipe deste mundo ou Deus deste século, implicando que ele tem uma forma de controle e influência sobre a terra após a queda. Por exemplo, João 12:31 diz: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo.
Segundo aos Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Isso sugere, na realidade, de certa forma, que o mundo foi entregue à influência de Satanás. No entanto, isso não significa que ele tenha autoridade absoluta sobre a terra, ou que tenha perdido, ou que Deus tenha perdido o controle. Na realidade, não. Eu estou falando isto e creio nesta teoria. O domínio de Satanás, ele é limitado e ainda opera dentro dos planos e propósitos divinos, porque tudo está sob o controle de Jeová. Tudo está sob o controle de Deus, até mesmo as artimanhas do adversário. O pecado e a perda do governo direto de Deus. Antes da queda, Adão e Eva estavam em um estado de perfeita harmonia com o Criador e com a criação. Eles tinham o domínio sobre a terra, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Após o pecado, após a desobediência, essa autoridade foi afetada, foi alterada. A relação direta de domínio de Deus sobre a terra através do homem foi alterada, e o pecado trouxe influências negativas de forças espirituais malignas, incluindo Satanás, sobre o mundo. E a Bíblia também fala sobre a corrupção da criação, que a criação geme devido ao pecado, aguardando uma restauração futura. Vamos ler aqui em Romanos, no capítulo 8, versículos 20 ao 22. Romanos, capítulo 8, versículos 20 ao 22. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Estamos aguardando esta restauração. E nós que temos as primícias do Espírito, estamos gemendo, estamos vendo os acontecimentos no planeta Terra. Vejamos agora sobre a autoridade de Satanás e a vitória de Cristo. Embora Satanás tenha uma certa influência sobre o mundo após a queda, eu não estou aqui dizendo que ele tem a total influência, ele tem uma certa influência sobre o mundo após a queda. O cristianismo ensina que a vitória final sobre ele foi conquistado por meio de Cristo. Através da morte, da ressurreição de Jesus, o poder de Satanás foi derrotado, muito embora a influência ainda seja percebida no mundo até o final dos tempos.
E louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso, porque Jesus ressuscitou. Em Colossenses capítulo 2, versículo 15, Paulo escreve: despojou os principados e as potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Embora a vitória de Cristo tenha sido conquistada, os cristãos acreditam que o domínio final de Satanás sobre a terra será rompido no final dos tempos, quando Cristo retornar e estabelecer o seu reino eterno. Amém? O reino de Deus já chegou, mas ainda não se cumpriu plenamente. Muitos teólogos cristãos ensinam que, embora Satanás tenha influência sobre a terra, o reino de Deus já chegou através de Jesus, mas ainda não se consumou plenamente. Professor Nelson, e o que isso significa? Isso significa que, embora Satanás tenha um poder temporário sobre a terra, a vitória final sobre ele já está assegurada. E os cristãos vivem no já, mas ainda não da redenção. Já são libertos do domínio de Satanás, mas ainda aguardam a completa realização do reino de Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, aponta para o fim definitivo do domínio de Satanás. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde também estão a besta, o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Como explicar sobre Satanás quando ele disse: venho de rodear a terra e passear por ela? A passagem aqui mencionada, que é encontrada no livro de Jó, especificamente em Jó, capítulo 1 e versículo 7, onde Satanás fala com Deus sobre sua atividade na terra. O versículo diz: e o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Esta expressão de Satanás pode ser interpretada de várias formas, dependendo da perspectiva teológica que se adota. E vejamos aqui a natureza de Satanás como acusador e observador. No contexto do livro de Jó, Satanás é descrito como o acusador. O termo em hebraico para Satanás é Hassatan. Isso significa literalmente o acusador ou adversário. Ele aparece diante de Deus e tem permissão para interagir com o ser humano, mas sempre com a permissão divina. Quando Satanás diz que estava rodeando a terra, isso pode sugerir que ele estará agindo como um observador, percorrendo o mundo, observando os seres humanos, especialmente seus comportamentos e atitudes. A expressão rodear a terra e passear por ela pode ser vista como uma metáfora para a sua atividade de tentar influenciar, enganar e acusar as pessoas, observando as suas ações, os seus comportamentos, para descobrir falhas e motivos para acusá-los diante de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Dá um glória a Deus aí bem forte.
Satanás como governante do reino espiritual. Em algumas interpretações, Satanás é visto como alguém que ainda possui uma influência sobre o mundo. Observe a expressão ainda. A ideia de rodear a terra pode ser entendida como ele exercendo uma espécie de domínio ou vigilância sobre o planeta. Embora a Bíblia ensine que Cristo venceu o poder de Satanás na cruz, o adversário ainda atua no mundo, como mencionado em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, onde está descrito como um leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Nesse sentido, rodear a terra e passear por ela poderia simbolizar a atividade de Satanás tentando enganar, tentando manipular e desviar as pessoas do caminho de Deus, que esse é o papel dele. Ele está constantemente em busca de vulnerabilidades humanas, tentando explorar pontos fracos para agir. Mas a nossa guerra, ela é no mundo espiritual. E as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. O passeio de Satanás como uma atividade de tentação e engano. A ideia passeando pela terra pode também ser vista como um ato de tentação e sedução. Em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, nós vemos aí Satanás tentando a Jesus no deserto, oferecendo-lhe poder e riqueza em troca de adoração. Esse tipo de ação de passear pela terra pode ser interpretado como uma tentativa dele seduzir as pessoas para desviar suas intenções de Deus, levando-as a adorar a algo que não seja o Criador. E o contexto do livro de Jó, é importante nós observarmos que Satanás aqui não está atuando de forma independente ou fora do controle de Deus. O diálogo entre Deus e Satanás acontece no céu. E Satanás é questionado por Deus sobre o comportamento, sobre o seu comportamento. E Deus permite que Satanás teste a fidelidade de Jó, mas dentro dos limites específicos. A maneira como Satanás descreve seu passeio pela terra pode refletir o papel que ele exerce como o grande adversário de Deus, tentando provar que os seres humanos, como Jó, não adoram a Deus de forma pura, mas somente por interesse e por causa das bênçãos que recebem. Mas vejamos aí a interpretação espiritual e filosófica. Em uma perspectiva mais filosófica ou espiritual, a ideia de Satanás rodeando a terra pode ser vista como uma metáfora para o mal e a corrupção que permeia o mundo. Essa visão sugeriria que o mal está sempre presente, em constante movimento e à espreita, buscando uma oportunidade para prejudicar e enganar os seres humanos. E a atividade de Satanás no mundo, qual é? A passagem pode ser entendida de uma maneira mais ampla, como uma ilustração constante dessa atividade de Satanás. Ele rodeia a terra como um ser espiritual, levando as pessoas à tentação, enganando-as, desviando-as do caminho de Deus. E a Bíblia menciona que Satanás está constantemente tentando manipular e atacar os fiéis. Aí é quando 1 Pedro 5,8 faz uma comparação, onde ele é comparado a um leão buscando devorar os cristãos. Gente, rodear a terra e passear por ela, proferida por Satanás em Jó 1,7, é interpretado como essa atividade, como essa observação, como essa acusação de Satanás.
ele explorando as falhas humanas, tentando acusar as pessoas. E a passagem reflete justamente essa influência satânica muito grande. Estamos chegando para as considerações finais. A terra foi afetada pelo pecado de maneira muito profunda, incluindo a introdução da corrupção e do mal, e Satanás adquiriu um tipo de domínio e influência sobre o mundo, como está descrito na Bíblia. No entanto, isso não significa que Satanás tenha o controle total, pois Deus é soberano e através de Cristo já venceu Satanás. A libertação definitiva, a restauração da terra é algo futuro, é algo escatológico, quando Cristo retornar para estabelecer um novo céu e uma nova terra, livres do pecado e da influência maligna. Portanto, a terra foi entregue, foi afetada pelo pecado e, de certa forma, entregue à influência satânica após a queda. Mas Deus permanece com a sua soberania e a sua vitória conquistada por meio da cruz de Cristo, aguardando a consumação final na escatologia cristã. O domínio de Satanás é um conceito multifacetado, com diferentes interpretações, dependendo da religião ou da corrente filosófica. Para os cristãos, é uma realidade presente que será finalmente derrotada no retorno de Cristo. No satanismo, é uma representação de liberdade e rebelião. No Islã e no judaísmo, é uma força adversária controlada por Deus. Seja qual for a visão, a ideia central é que Satanás simboliza o mal, o engano, a oposição ao bem, a sua grande influência sobre a humanidade, e é um tema de grande relevância espiritual. Mas uma boa notícia eu tenho para você: o Senhor Jesus nos deu autoridade e nos deu o poder do Espírito Santo. E Satanás não terá domínio sobre as nossas vidas. Portanto, não dê lugar ao diabo, mas viva em constante harmonia com a palavra de Deus, consagração, jejum, oração, vigiando em todo o tempo. E a terra pertence ao Senhor, ok? Ao Senhor Deus. Eu vou ler aqui, terminando. Deixa eu lembrar aqui, Salmo 24. Vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia. Do Senhor é a terra, e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Ok? Só que o príncipe deste mundo, ele está controlando as ideias filosóficas, os ataques na mente das pessoas, nos destruindo, causando muita destruição. Mas muito breve, ele será completamente esmagado. As informações aqui, pessoal, sobre esses assuntos, eu busquei em várias passagens da Bíblia, foram baseadas em uma combinação de fontes bíblicas, interpretações teológicas e doutrinárias de várias tradições cristãs. Busquei as passagens bíblicas, né? Gênesis 1:28, domínio de Adão sobre a terra. Gênesis 3:17 ao 19, a maldição sobre a terra após o pecado. João 1:7, Satanás rodeando a terra e passeando por ela. João 12:31, Satanás como príncipe deste mundo. 2 Coríntios 4:4, Satanás cegando o entendimento dos incrédulos. 1 Pedro 5:8, Satanás como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Observem, como um leão, né? Não é o leão. Colossenses 2:15, a vitória de Cristo sobre os principados e potestades. Apocalipse 20:10, o destino final de Satanás. Mateus 4:1-11, a tentação de Jesus no deserto. Além de vários livros de teologia cristã, vários sites, ok? Instituição da Religião Cristã, de Calvino, Suma Teológica de Tomás de Aquino,
comentários bíblicos, obras de teólogos cristãos, teologia escatológica, etc. e etc. Eu espero que você tenha gostado e que você entenda que o domínio da tua vida está sob o controle do Senhor Jesus, quando você abre o teu coração e quando você entrega a tua vida para Ele. Mas, se você ainda não fez isto, eu convido a você tomar uma posição espiritual e entregar a tua vida ao domínio do Senhor. Amém? Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, eu quero orar neste momento por esta pessoa, Senhor, que vai te aceitar como Senhor, como Salvador de sua vida e que vai entregar o domínio da vida dela para ti. Eu quero que o reino do Senhor seja implantado neste coração e que o domínio das trevas seja destruído, seja banido, que a glória do Senhor resplandeça em cada coração. Amém? Um beijo, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por estarem aí conosco. Com muito carinho.